O seu leite é fraco, o seu leite vai secar, mas ele tá com sede, dá um pouquinho de água, dá um pouquinho de suco. Você precisa complementar com a fórmula. Se você já amamentou, eu sei que alguma dessas frases você já escutou, não é mesmo? Então o vídeo de hoje é para mostrar para vocês os benefícios da amamentação exclusiva até os 6 meses e complementar até pelo menos os 24 meses ou 2 anos da criança. Então já encaminhe esse vídeo para essa pessoa que te falou isso, ou se você está grávida e acha que tem alguém que vai falar isso para você, também já manda esse vídeo para ela. Sejam bem-vindos ao meu canal, meu nome é Patrícia Ribeiro e eu sou nutricionista pós-graduanda em nutrição funcional. No vídeo de hoje, a gente vai entender todos os benefícios da amamentação, como que a amamentação pode ajudar tanto a mãe quanto o bebê. Se você já se interessou por esse assunto, não esqueça de deixar o seu like aqui no vídeo. Antes da gente entrar na importância da amamentação, vamos entender a fisiologia dela. Então, o que acontece no nosso corpo enquanto a gente está amamentando ou como que o nosso corpo se prepara para a amamentação. A lactação ela é influenciada tanto por estímulos externos quanto estímulos internos também, como por exemplo a emoção da mãe. Se ela está um pouquinho mais angustiada, isso pode prejudicar um pouquinho a produção de leite. E ela é composta por 3 estágios. O primeiro estágio é a produção da lactose, que é o açúcar do leite, proteínas e imunoglobulinas. O que são imunoglobulinas, Nutri? Elas atuam basicamente como células brancas, as células de defesa do nosso corpo, os anticorpos. O segundo estágio começa a partir do 3º dia após o parto e ele é caracterizado pela descida do leite. Já o 3º estágio, ele é a manutenção do leite, da produção do leite. E aí, nesse estágio, a gente tem alguns hormônios que influenciam, como a prolactina e a ocitocina. A prolactina, ela é responsável pela produção de leite e a ocitocina, ela é responsável por ajudar na ejeção do leite. E também, nessa fase, é muito importante a sucção, porque quando o bebê está mamando, isso manda uma mensagem para o nosso cérebro para a gente produzir mais leite. Agora vamos entrar um pouquinho na composição do leite materno. O leite materno ele passa por algumas diferenciações em alguns períodos. O primeiro leite que nós temos é o colostro. O colostro ele é produzido do 1º dia após o parto até 1 semana após o parto. E ele tem um aspecto um pouquinho mais consistente, ele é espesso e amarelado. O colostro ele é rico em proteínas e imunoglobulinas, que eu falei pra vocês que elas atuam como anticorpos, o que é muito importante, porque agora que o bebê ele saiu de dentro do útero, ele está vivendo uma vida extrauterina, é muito importante que ele tenha alguma proteção contra esse novo ambiente que ele está vivendo. É muito importante que a criança ela receba o colostro até 48 horas após o nascimento, porque além das imunoglobulinas, elas também têm bastante vitaminas e é essencial para a proteção contra vírus e bactérias que a gente encontra nesse novo meio. Além disso, o colostro também ajuda no crescimento da flora intestinal do bebê, ajuda na eliminação do mecônio, que são as primeiras fezes do bebê, e também tem uma característica anti-inflamatória, o que é muito importante. Do 7º dia até o 14º dia, nós temos o leite de transição, e a partir do 15º dia nós temos o leite que chamamos de maduro. Ele já contém uma menor quantidade de imunoglobulinas, e aqui ele já começa a ter uma maior quantidade tanto de gorduras quanto da lactose, o açúcar. A lactose ela é muito importante porque ela serve de alimento para as bactérias do intestino e aí ajuda a melhorar essa flora intestinal do bebê, ajudando na prevenção de doenças gastrointestinais. A gordura, ela gera muita energia, por isso que ela é muito importante nessa fase, por isso que nesse leite maduro ela está em maior quantidade, para suprir essa necessidade do bebê com esse crescimento. É importante ressaltar que a quantidade de gordura do leite materno não é influenciável pela dieta da mãe, mas a qualidade dessa gordura é influenciável.
Por isso que é muito importante que a mãe, ela prefira consumir gorduras poliinsaturadas e insaturadas às gorduras trans e saturadas. Falando agora em outros nutrientes do leite maduro, a criança que é amamentada exclusivamente até os 6 meses, ela não precisa de água ou suco ou outro líquido. Isso porque na injeção do leite, o primeiro pedacinho que sai do leite, ele tem um aspecto mais aguado, exatamente para isso, para hidratar o bebê. Então ele não precisa de uma hidratação à parte. Isso os bebês que são amamentados pelo peito. Aqueles bebês que usam fórmula infantil, eles vão precisar de uma quantidade de água. Outro ponto é o ferro. Apesar de no leite materno a gente não ter tanto ferro assim, a biodisponibilidade dele é muito alta, o que compensa. Então tem quantidades adequadas para o bebê. A biodisponibilidade nada mais é do que a quantidade que o nosso corpo consegue absorver de determinado alimento. E o ferro no leite materno, essa biodisponibilidade, ela aumenta. Em questão de vitaminas, todas estão em quantidades adequadas para o bebê, a não ser a vitamina D. Por isso que é muito importante os banhos de sol, mas cuidado com os horários. Tem que ir em horários que tenha menos incidência de raios UVA e UVB. Então até as 10 horas da manhã ou após as 3 horas da tarde. Bom, além de tudo que eu já falei aqui, a gente ainda tem mais benefícios tanto para o bebê quanto para a mãe. Então vamos entrar agora um pouquinho nos benefícios para o recém-nascido. Diminui a incidência de infecções respiratórias e no trato respiratório, de diarreia, otite, diabetes, linfoma, leucemia, asma, previne o excesso de peso e a hipercolesterolemia, que é o excesso de colesterol. Alguns estudos também já mostraram que a amamentação exclusiva até os 6 meses e complementar até pelo menos os 12 meses, até 1 ano, reduzem 13% os riscos de morte de crianças menores de 5 anos. E que a cada mês de amamentação adicional, temos a redução de 30% das internações por infecções em crianças menores de 1 ano. Além de tudo isso, a gente ainda tem a prevenção da constipação intestinal e essas crianças também tendem a ter um melhor desempenho em testes cognitivos. Já para a mãe, a amamentação ela aumenta o vínculo mãe e filho, reduz o risco de câncer de mama e alguns cânceres de ovário, reduz o risco de fraturas ósseas, artrite reumatoide, aumenta o gasto energético, facilitando a redução de peso após o parto e ainda reduz o risco de desenvolver depressão pós-parto. Depois de todos esses benefícios, você ainda tem dúvidas sobre amamentar ou não? Se você gostou do vídeo, não esqueça de curtir e comentar. Se você tem alguma dúvida, comenta aqui embaixo pra mim também. Se tiver alguma sugestão, também pode comentar. E se inscreva no meu canal para não perder nenhum conteúdo. Beijo da Nutri e tchau, tchau!